O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos e irmãs, podemos sentar um instante para meditarmos nesta belíssima palavra de Deus, nessa solenidade. E quando temos ocasiões de solenidades, na outra semana tivemos duas, tivemos São João Batista, o nascimento, tivemos o Sagrado Coração de Jesus, e dia 29 de junho é quase que encerrando esses santos das festas juninas, e que temos São Pedro e São Paulo, são solenidades que ela foi transferida para o domingo, hoje é 3 de julho, mas a festa é junina, porque são Pedro e São Paulo, 29 de junho, transferida para o domingo. Nessas ocasiões devemos celebrar, nos alegrar, fazer festa, uma comidinha um pouco melhor, celebrar. São os fundamentos, são as coisas importantes da vida e que a gente tem que, de alguma maneira, experimentar também na nossa refeição, nos nossos encontros, alegrar o coração. É uma solenidade de São Pedro e São Paulo. Não é um dia comum. São os fundamentos, as premissas da igreja vêm dali. E que beleza, né, nós podermos acompanhar essas duas figuras que a igreja celebra juntos, embora sejam, nós vamos olhar um Paulo, um intelectual grandíssimo e de uma capacidade imensa, conhecedor de línguas, conhecedor do mundo da época, sabia o hebraico, o aramaico, sabia todas essas línguas da Bíblia, sabia o grego, escreveu com grego impecável as 14 cartas do Novo Testamento, grande intelectual, foi capaz de fazer uma única na história, uma tradução de aquilo que era uma religião de um país pequeno, insignificante, de uma religião universal, de uma religião que era lá agrícola, do interior, para a sociedade urbana, para o mundo, traduzindo isso para a cultura grega. Único na história, grande cabeça de Paulo, ao lado de Pedro, simples, que escreve uma carta dizendo: preciso de ajuda, porque não sabe ler e escrever, pediu ajuda para o Marcos para escrever a carta. Duas figuras extremamente diferentes, com caráter diferente, e celebradas juntos, porque a igreja é feita dessa diversidade, e os ícones vão mostrar, expressando essa fé, essa tradição da igreja, os dois santos, um de cada lado, como coloquei também aqui no nosso carpinteiro, são os sustentos da igreja, Pedro e Paulo. Duas colunas da igreja. A igreja fica de pé por causa deles, essa fé que nós recebemos por meio deles, que chega até nós. Interessante que Pedro logo compreendeu, vamos falar mais de Pedro. Pedro logo compreendeu que não se tratava, portanto, aí na tradição também,
de um poder que Cristo dava para ele usufruir, para ter regalias ou boa vida, poder. Não. Significava despojamento, serviço, seguir Jesus no caminho da cruz, que ao longo do Evangelho Jesus anuncia 3 vezes como é que é ser Messias, é ir, sofrer muito, ser perseguido, caluniado, nas mãos dessas 3 classes de cidadania, e ser morto e ressuscitar. Isso é ser discípulo de Cristo. Não é preocupar um cargo, uma cátedra, poder, dinheiro. Esse serviço é a morte, é o caminho da consumação da vida por uma causa como ele. Pedro compreendendo, nós vemos nos Atos dos Apóstolos que o fato de seguir Cristo não lhe deu uma cátedra e poder e público, mas lhe deu a prisão. Mas é claro que Deus não abandona, e ele mesmo na prisão, mas fiel, nós também fazemos às vezes experiências assim, e aqui diz, Lucas que escreve essa experiência, e diz que então o anjo apareceu e parecia que tirou as correntes e passou por uma guarda, passou por outra, e Pedro diz, ele parecia que ele estava sonhando, ele pensava que aquilo era uma visão, que estava sonhando. Quando a gente está numa situação tão ruim e de repente melhoramos ou vemos uma saída, parece que estamos sonhando, mas não, mas isso é realidade. É realidade. Porque a palavra de Deus o acompanhava, a sua fé o acompanhava, e ele vê, então realmente o Senhor mandou o seu anjo. E se o Senhor manda o seu anjo para nós nos momentos de dificuldade, e vamos despertar então essa fé que tinha Pedro. Agora é interessante também olharmos por que Jesus faz essa pergunta para eles ali em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica no noroeste da Palestina, lá nos pés do Monte Hermon, de onde descem águas que vão formar, tem piscinas, tem ali que vão formar o Rio Jordão, depois, antes do lago, mais ao norte do lago de Genezaré, lugar luxuriante, de uma vegetação belíssima, descrita na antiguidade pelos biólogos da época. E por ali passou também Tito, depois de destruir o templo de Jerusalém, o general romano passou por ali e ficou extasiado com aquela realidade, aquele lugar. Claro que não se chamava Cesareia na época, mas ali tem uma gruta dedicada ao Deus Pan, porque é o Deus dos pastores e dos rebanhos. Por isso a gente diz uma realidade idilíaca, pastoril, bonita, parece de sonhar. Aquela é uma gruta dedicada a esse Deus pagão Pan. A gruta, ela entra na terra, e para eles ali, para o judeu, não existe, isso é idolatria, um Deus pagão. E sobre este monte, Hermon, Herodes tinha construído um templo em homenagem, um templo, não um palácio, um templo para ser adorado, para Augusto, imperador. E eles esperavam, porque não existe pecado maior do que a idolatria, do que colocar uma pessoa como Deus, no lugar de Deus, cultuá-la como Deus. Não existe blasfêmia e pecado pior. Eles esperavam que aquela gruta, que é uma boca que sai da terra do Deus Pan, um dia ou outro, a terra se sacudisse e engolisse aquele templo para dentro do inferno. Era a boca do inferno. Porque o inferno é o andar de baixo, inferior, inferno inferior, e que engolisse, e ali, onde tem um culto ao Deus Augusto, imperador, e tem a boca do inferno. E Jesus pergunta,
quem dizem os homens que eu sou? E vem as respostas, e vós, quem dizeis? Essa pergunta é dirigida a nós hoje. Não, para quem é Cristo para nós? Então, claro que ali, eles, na boca do Deus, dos pastores e dos rebanhos e das ninfas, Jesus faz a pergunta, quem dizem, porque não é esse que é o pastor, este ídolo, nem aquele lá em cima, mas é o Messias, o Filho de Deus. Ele é quem dizem os homens que eu sou. E claro que nas respostas da lei fica bem claro. Desde o começo o Evangelho está mostrando que este Messias, enviado por Deus, ele vai ser o pastor. Ele é o pastor. Não é Pan, não é o imperador. É o Messias enviado por Deus. E lá no começo do Evangelho nós vamos ver, já no Evangelho da infância, que a profecia que anuncia o nascimento, e quando vão procurar, aonde que os magos vão procurar onde vai nascer esse Messias? E tu, Belém, terra de Judá, diz lá, não serás a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que apacentará o povo de Israel. Apacentará, porque é este o pastor. Este é o pastor que nós conhecemos, Jesus Cristo, com a sua palavra. E logo adiante também vai dizer que Jesus teve compaixão das multidões, porque pareciam ovelhas sem pastor. De novo, essa figura do pastor, que é o Messias. E ele é enviado para as ovelhas, diz, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sempre essa figura do pastor. E os discípulos são enviados também como pastores. Vos mando para o meio das ovelhas, mas cuidado que tem os lobos. E esse pastor remonta a Davi, pastor escolhido para ser o rei daquele povo. E então o Messias, filho de Davi, ele vai manifestar o reino de Deus, esse filho de Davi. E esse reino de Deus vai surgir entre os marginalizados, entre os rejeitados, os renegados daquela época. Jesus é esse. Os dois cegos, nós vamos ver no Evangelho, que estão gritando na beira do caminho. Eles dizem, filho de Davi, tem piedade de nós. Reconhecem que este filho de Davi é o Messias e que é Jesus. Esse, o pastor é Jesus, porque Davi é pastor, Jesus é o pastor. Ou também aquele endemoniado que depois cego, que depois de ter sido curado, ele pergunta, não é ele o filho de Davi que eles estão esperando? É Jesus o pastor? E também lá naquela região, a cananeia, que suplicando pela filha doente, ela diz, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Pastor que vem ali. Então, este Pedro responde, dá esta chave, fundamento da nossa fé. Tu és o Filho de Deus, o Messias, tu és o Cristo, não é outros, não são outros. Então, Messias é o pastor, é o filho de Davi. E Filho de Deus. Filho de Deus é o título que se dava a Augusto, imperador. Filho de Deus eram chamados os faraós, os grandes, os poderosos. Jesus é o Filho de Deus, não só vivo, Deus vivo, porque Deus é o que eles sabem, o povo de Deus sabe, é o Deus único, verdadeiro, Javé, é Ele, Deus vivo. Claro que esse Pedro
ele é fraco, mas ele é o fundamento, a rocha. Tu és Pedro, tu és rocha, que faz no aramaico, e ele vai passar pelas tribulações. Como dizia no início, não é um cargo, não é um poder, não é honra, não é aplausos que ele vai receber. A perseguição e a morte. E Pedro é fraco. No Getsemane, Jesus quis ele perto para enfrentar aquela hora. E Jesus depois disse, Simão, e eles foram lá, Jesus suando sangue, e Pedro e os outros dois dormindo. Simão, não foste capaz de vigiar uma hora comigo? É fraco. Também nós vamos ver a sua fraqueza de Pedro nos palácios do sumo sacerdote, realizando aquilo que Jesus já tinha predito. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. As negações de Pedro. Mas ele não fica na negação e por isso ele continua rocha, continua pedra, porque ele soube subir do abismo das suas falhas, dos seus pecados, arrependendo-se e chorando amargamente. Pedro é grande, é fraco e é grande, porque soube chorar as suas culpas. Então, claro que o evangelista João vai reabilitar Pedro naquelas 3 confissões de amor. Pedro, tu me amas? E ele vai reabilitar ali. E também algo que Cristo já tinha anunciado, a própria reabilitação de Pedro, quando no Evangelho de Lucas ele escreve, Jesus fala com Pedro, veja que beleza. Simão, Simão, eis que Satanás requereu vocês para os peneirar como trigo. Mas eu roguei por vocês para a sua fé não desfalecer. Para a sua fé não desfalecer. E você, quando se converter, confirme os seus irmãos. Jesus tinha rezado por ele. E ele vai continuar sendo esta rocha. Isso não impedirá a sua fraqueza, que ele continue a rocha, a pedra, o fundamento da igreja, sustentado pela graça de Cristo. E essa igreja somos nós, neste fundamento, a graça de Deus que vem ao nosso encontro. Paul Claudel, termino por aqui. Paul Claudel faleceu em 1955, do fim do século XIX, um agnóstico convertido ao catolicismo. Ele escreve: Pedro foi crucificado como uma âncora, desabando no abismo e na vertigem, de cabeça para baixo. Olha para o céu, do qual possui as chaves. O reino que repousa, os céus, o reino que repousa sobre Cefas, sobre a rocha, Pedro, Petrus. Olha para o céu, do qual possui as chaves, o reino que repousa sobre Cefas. Vê Deus, e o sangue dos pés cai, gota a gota, sobre o seu rosto. Pedro confessou Jesus Cristo. Creio em Deus.